Salve pessoal, estamos aqui para mais um React. Antes da gente começar, quero lembrar de curtir, compartilhar, fazer toda a função aqui. A gente é um canal novo, apesar de já ter bastante gente, graças a Deus, no Instagram e no TikTok. Aqui a gente ainda tá começando, né? Eu tô começando a fazer os Reacts. Fiz alguns lá no início, o primeiro foi muito bom. Precisamos manter o nível dele, inclusive. Então, por favor, peço essa ajuda aí para curtir, compartilhar, para comentar tanto sobre esse vídeo quanto sobre possibilidades de react, sobre temas que vocês querem que eu fale, de vida da paróquia, diário pastoral, esse tipo de coisa. Mas vamos pro react. Hoje eu vou falar sobre, vou comentar, vou reagir aqui a um vídeo do MBL falando sobre o ressurgimento da Igreja Católica. Não tenho a mínima ideia do que eu posso encontrar aqui, que eu confesso que já vi muita coisa do MBL, volta e meia aparece coisas assim, mas nunca sobre catolicismo. E até onde eu sei, todos, ou boa parte assim dos conhecidos, acho que não são religiosos de nenhuma forma, nem protestantes, nem católicos, nem nada. Posso estar errado também. Na verdade, acho que eu nunca vi eles falando sobre isso. Então, realmente não sei o que esperar. Vamos ver juntos aqui, vendo o que dá isso. Aparentemente começa com o Renan Santos. Não sei se é só ele falando, mas vamos ver a sequência aqui do negócio. Está, e isso é metrificável, ou seja, você já consegue achar isso em pesquisas, especialmente nos Estados Unidos, está havendo um ressurgimento católico. Todo mundo Sim, sim. que ou tem parentes ou é católico relatou, por exemplo, que essa Páscoa ela foi especialmente diferente. E não é aqui no Brasil, por exemplo, não é um fenômeno. Ah, o Frei Gilson, ele é um fenômeno em si, mas não é só ele. Isso é nos Estados Unidos, está acontecendo na Europa, está acontecendo em lugares como a Inglaterra. Vou dar uma opinião, bem opinião mesmo. Não tem nada de vazamento, é voz da minha cabeça. Mas eu vi, apareceu pra mim ao longo dessa quaresma, especialmente ele falou da Páscoa, me lembrou isso. Ah, perdão. Mas muito na quaresma, das pessoas fazendo vídeos, é, essa quaresma tá diferente, essa quaresma tá com peso espiritual, essa quaresma o demônio tá atacando muito mais forte. Eu posso estar redondamente enganado, tá? Mas eu confesso que a minha impressão ao ver isso é de um catolicismo bem iniciante, talvez. Graças a Deus, muita gente tem se convertido. Eu acredito, não sei se. Não vi números sobre isso. Aparentemente o Renan tá falando sobre isso. Mas eu imagino que a gente tenha crescido o número de conversões, né? Apesar de talvez os católicos nominalmente serem menos, né, se declarem menos pessoas se declaram católicas, mas eu acredito que realmente as conversões, ou seja, as pessoas que estão se tornando de fato católicas, têm aumentado. E aí, isso é de certa forma é um reflexo disso, assim. Eu acho que as pessoas ainda têm, e aí muitos católicos têm isso, muita influência cultural de meios protestantes, espíritas, assim, é, óbvio, o catolicismo ele tem essa questão mística. Eu não tô de forma alguma negando isso, pelo contrário, assim, é uma coisa que me é muito cara, muito particular, assim, intimamente, de foro íntimo. Mas eu acho que as pessoas pegam essas coisas assim, meio que na manada, assim, vi alguém falando, ou mesmo vi um protestante falando sobre isso, e aí eu vou fazer um vídeo também porque eu tô me sentindo. É claro que a quaresma ela é um momento por si só de provação, de dificuldades. Essas coisas acontecem, eu não tô negando que isso aconteça, pelo contrário, assim. Realmente acredito que aconteçam. Já experienciei coisas parecidas, já ouvi de amigos, de pessoas confiáveis, esse tipo de coisa, de grandes sacerdotes. Mas não me parece que seja um movimento de massa, como aconteceu nessa quaresma, por exemplo. Então, nem sei por que que eu tô falando isso, não é exatamente uma crítica, assim, mas acho que é uma coisa para se refletir quando a gente é recém-convertido, ou às vezes nem recém-convertido, mas às vezes a gente conhece uma espiritualidade nova, digamos, na igreja, assim, quando eu me converti, eu fui mais tradicional, digamos, e conheci o lado carismático, ou vice-versa, assim, conheci uma nova face, um novo ambiente, uma nova cultura dentro da igreja, uma nova espiritualidade, aquilo me choca, me fascina um pouco e eu acabo trazendo isso pro meu dia a dia.
A crítica dentro desse ponto, aí sim, de fato, uma crítica me parece que a gente tá muito. Nossa, 28 segundos eu já tô falando tudo isso. Me parece que a gente tá muito se deixando influenciar. E aí, nesse ponto bem específico, assim, TikTok, e é claro, pega a juventude, né, muito nisso, eu imagino. Acho que até Reels menos do que TikTok, eu diria, mas nos deixando influenciar por uma cultura é, protestante, especialmente, né, de hábitos, de cultura. O próprio café, até vou mostrar para vocês aqui, porque o meu cunhado ganhou um, e como ele não, ele é católico também, não usa, eu pedi para ele, porque eu queria ver como é que funciona, né, de fato. Isso aqui, católico, o café com Deus Pai, foi um exemplo disso, assim, até que as pessoas realmente começassem a falar e bater e dizer, ó, Café com Deus Pai não é católico, tu pode fazer, devocional não é católico, tu pode fazer Lectio Divina, tu pode fazer uma meditação diária, tem vários santos, práticas de vários santos. Até que isso acontecesse, o Café com Deus Pai foi uma cultura que se difundiu no catolicismo. Isso deve ter durado talvez semanas, meses, né? Não tô dizendo que, nossa, uma geração toda de católicos usando Café com Deus Pai, não é isso que eu tô falando. Mas a gente tem que ficar atento a esses movimentos, assim. De onde vêm essas ideias que eu tô recebendo, que eu tô acolhendo? Elas têm uma base católica, fundamento católico, elas vêm de alguém que pensa o catolicismo, que estuda sobre isso, enfim, ou vem dos santos, ou vem do magistério da igreja, né? Mesmo de influenciadores católicos, eu acho que e talvez esse seja um dos grandes problemas, assim, entre os influenciadores católicos, talvez nem todos tenham essa reflexão assim sobre aquilo que ele próprio está propagando, até porque a gente sabe que para se manter com o nível de audiência realmente é difícil e nem sempre dá para verificar tudo. Então é um cuidado que a gente pessoalmente, como consumidor de conteúdo, tem que ter. Mas fiz esse adendo, sei lá, de 5 6 minutos. E a gente tá ainda em 28 segundos do vídeo. Vamos voltar. Vou deixar vocês ouvirem um pouco o que eles estão falando pra eu ouvir também. Está havendo um ressurgimento da Igreja Católica sem que a Igreja Católica precise assumir uma forma, sei lá, tipo uma igreja parede preta. Ela não está mudando de figura. Pelo contrário, o ressurgimento da Igreja Católica, por exemplo, nos Estados Unidos e na Inglaterra, ela está num contexto tradicional. E a Igreja Católica está levantando, ela está se erguendo de vamos dizer, de uma decadência que ninguém imaginava que ela pudesse se reerguer, tá? Eu falo isso agora por conta do contexto do Papa? Não. Eu falo isso porque Interessante, isso é então. perceptível, está rolando um processo de conversão de jovens. Teve uma pesquisa do Pew Research nos Estados Me Unidos parece que é uma que visão captou leiga que a sobre queda isso, da não, uma visão de alguém religiosidade de nos Estados fora. Unidos brecou e aí voltou a subir. Então tá tendo um ressurgimento da Igreja Católica num contexto em que ela não está apelando aqui não é teologia da libertação, também não é um catolicismo espetáculo. É como se fosse uma busca em se apegar a um determinado tipo de tradição e as pessoas estão fazendo um link entre uma determinada tradição europeia barra ocidental com a tradição católica, como se fosse impossível você fazer uma defesa da sua origem ocidental, e eu estou falando especialmente dos Estados Unidos da Europa, que passam por problemas dessa ordem, sem buscar, vamos dizer assim, uma base metafísica, uma base religiosa que ancore esse seu pertencimento. Então, esse seu pertencimento não pode falar, eu sou americano, não, se eu sou um espanhol, eu sou espanhol, eu sou católico. Entendi, eu acho que, de certa forma, ele tá relacionando um movimento político ou social, quer dizer, como se o posicionamento político, talvez, não sei se necessariamente político, mas cultural, levasse ao catolicismo, quer dizer, já que sou conservador, já que gosto disso e daquilo, nada mais normal do que eu aceitar também esse outro ponto que é a fé católica. Eu imagino que tenha isso, não sei se dá pra cravar, tá? Que é isso. Eu acho que em muitos casos é o contrário também. Eu diria que em muitos casos a aceitação dos pontos vem por conta da fé e não o contrário. Mas eu acho que existe sim esse movimento que ele tá falando. E talvez
seja uma percepção, como eu falei, uma percepção aparentemente de quem tá de fora da igreja. Eu não sei o quanto eles conhecem. Ele falou de teologia da libertação, então eu não sei o quanto eles conhecem da história da igreja, assim, dos embates e diálogos que existem ao longo dessa história, e principalmente da história recente. Então me parece uma opinião também, de certa forma, puxando a brasa pro assado deles, assim, não no sentido de querendo vender algo, mas o MBL é um movimento político, ele fala sobre política, ele fala sobre movimentos sociais, então o viés, o óculos que eles botam para ler esses dados é esse, né? Então, é, acredito que faça sentido, não sei se tá reduzido ou se tá circunscrito a esse ponto que o Renan tá colocando. Mas é uma análise interessante, assim, e é interessante entender que essa é uma análise de fora da igreja, né? De como as pessoas estão enxergando, não é? Porque a gente tem uma tendência muito grande de se reduzir ao ambiente que a gente está acostumado, às fontes que a gente está acostumado. Então eu quero saber o que que o católico tal, o que que a católica tal, o que o bispo tal, o que o padre tal falam sobre algum ponto. E eu acabo não entendendo se às vezes aquilo é um viés muito específico da comunidade, né? Então, essa identificação que ela já vem rolando na internet, aqueles montes de edits, né? Uma espécie de um revival daquele filme Cruzada, as pessoas estão adorando falar. Esqueci agora o nome daquele. Não sei também o quanto para ele se tem diferença, por exemplo, de uma bolha católica do Twitter. Acho que o MBL é bem presente no Twitter. Assim, eles, enquanto pessoas individuais, eu acho que consomem muito o Twitter e falam muito do Twitter. Então eu não sei também o quanto a bolha católica do Twitter não influencia isso. E aí, nesse caso, eu acho que é óbvio que ela existe, é relevante, muitas pessoas, muitos influenciadores bons, inclusive, que estão em outros meios hoje, têm origem ali, mas a grande maioria deles já também entendeu que aquilo ali não é a realidade do catolicismo. O catolicismo real tá no chão da paróquia. E aí aquilo não necessariamente é um reflexo, inclusive, toda essa celeuma aí que rolou de CDB, é, da galera Red Thread, assim, é, até sede vacantistas e outras vertentes, né, da, da, do- da não aceitação do Conselho Vaticano II para lá, assim, talvez seja muito mais, grite muito mais do que exista de fato, assim, quer dizer, eles têm um lugar no discurso público, digamos, especialmente nessas mídias, assim, muito maior, talvez, do que a gente pensando na realidade da igreja, das pessoas, no universo de pessoas que se considera católica, qual é a relevância disso, assim. Do Rei Mascarado, aliás, um personagem sensacional. Então tá tendo um revival e uma Balduíno, acho que busca tá de uma falando. identidade. Isso já estava acontecendo, mas primeiro como uma espécie de uma. O Riso pegou, páginas como essa, Thread West, né? Essa página é maravilhosa. Essas páginas, né, e vários perfis estão jogando para gerações mais novas um tipo de catolicismo tradicional e uma busca por uma identidade, vamos dizer, é, Uma coisa que não dá uma pra negar identidade. é que essa geração de católicos de memes é uma geração muito bem humorada nesse sentido, né? Eu acho isso muito bom, muito um catolicismo legal. Apesar de, claro, isso tá em todas as vertentes, né? Eu não tô dizendo que a moral de todos os memes tá certa, assim, mas acho uma cultura. Acho engraçado que essa cultura tenha entrado, assim. Ela em si também claramente tradicional, mas uma identidade ancestral, um vínculo com seus ancestrais que Acho que tinham, eu vou dar uma vamos dizer, essa acelerada religião. aqui Então, pra tudo gente. isso é mesclado, inclusive esse revival romano que tá tendo também, Vamos ver. todas essas coisas meio que vão se misturando, entendeu? E eu acho isso muito, 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 muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Bem-vindo e, em certa medida, inesperado para muita gente, porque todos os dados levavam a crer que a Igreja Católica, por exemplo, as pessoas católicas no Brasil já são mais velhas, né? Você ia numa missa há 2, 3 anos atrás, você só via pessoas mais de idade, principalmente senhoras. Por quê? Porque boa parte da base católica no Brasil foi corroída, ou as pessoas simplesmente abandonaram a igreja, ou elas foram se tornando protestantes. Então, um movimento protestante no Brasil, qual era a base de Eu trabalho vou dele? ter que parar de novo, pessoal. Eu acho que isso me prova um pouco mais até de que realmente é uma opinião externa, assim, de alguém que não. Esse discurso de a igreja era só de velhos, cara, isso assim, talvez tenha algum lugar, algum.
período, né, num tempo e num lugar específico, essas coisas tenham acontecido realmente. É inegável que a porcentagem, a diferença das faixas etárias aumentou, mas essa coisa de, tu ia na igreja 5 anos atrás, 10 anos atrás, e era só velho, isso é muito mais quase um efeito Mandela, assim, uma percepção de fora, porque as pessoas repetem isso do que realmente aconteceu, assim. É óbvio, mais uma vez, se diminuiu a quantidade de jovens de forma desproporcional à idade, à quantidade de idosos, especialmente o pessoal de meia idade. Então, aí, uma percepção minha, pode ser que isso não se repita em outros lugares do Brasil, do mundo, provavelmente não. Mas aqui na nossa região, na nossa arquidiocese, dioceses vizinhas, assim, eu vejo que a geração que talvez seja hoje dos meus pais ali, galera que tá com 50, 60 anos, é uma geração que sumiu da igreja, não que não existam, não é, mas que realmente se vê muito menos. Então, quer dizer, eles eram jovens ali na década de 80, né, né, 70, 80. Então, talvez esse discurso que a gente ouça hoje e que as pessoas associam a 2015, 2010, 2005, anos 2000, seja ainda um discurso, um delay de um discurso lá né, da virada dos 80, 90, talvez. Pode ser. Mas a minha experiência, assim, como jovem católico, né, ali na virada dos 2010, não é essa de que não tinha jovens na igreja. A gente fazia, sei lá, 2011, por exemplo, ou 2012, eu não me lembro, a gente fez procissões na época da preparação para a Jornada Mundial da Juventude, procissões aqui em Porto Alegre, que tu não enxergava o fim da fila carregando a cruz missionária, tu não enxergava o fim da procissão só de jovens, sabe? Assim, quer dizer, não é como se é, isso não existisse, como se não fosse visto isso. Então, é, eu acho que isso me mostra que é uma percepção de fora, realmente. Assim, essa opinião, para mim, é uma opinião muito mais. Falo isso porque ouço isso, do que falo isso porque realmente eu vi e vivi isso. O que não seria nenhum problema. Não sei se a obra tá aqui, vocês estão ouvindo, mas estou com uma obra bem aqui do meu lado. Espero que não atrapalhe aqui. Não sei se você. Acho que não faria diferença. Ele poderia estar dizendo isso e realmente ter vivido essa experiência, não é um problema. Mas eu tô dizendo que isso, pra mim, mostra que realmente não é uma opinião de alguém que é católico. Só pra gente cravar assim, estamos reagindo, avaliando, ouvindo uma opinião de fora da igreja e que eu acho que é bem importante que se ouça, não dele especificamente, do Renan ou do MBL, mas que a gente entenda o que as pessoas de fora da igreja estão pensando, como elas estão vendo a igreja, se é isso mesmo que a gente gostaria de passar. Católicas. Então eles foram convertendo católicos, tirando as pessoas do catolicismo e jogando no protestantismo. Agora meio que brecou, está tendo um revival de pessoas jovens, tá? Vivendo com uma maior intensidade a igreja católica. E isto é uma grandiosa novidade, tá? Porque isso pode ser um ressurgimento de uma determinada vitalidade, não apenas religiosa, mas uma vitalidade cultural de um ocidente que está em um amplo processo de decadência. Talvez também isso tenha a ver com a forma como os jovens estão vivendo o catolicismo agora. E realmente, na minha época de juventude, e provavelmente antes isso ainda era mais agravado, porque eu acho que as coisas foram mudando progressivamente. A gente não. A gente não sabia, na verdade. Pelo menos eu digo da minha geração, assim, dos meus amigos, das pessoas com quem eu convivi, minha mesmo, assim, a gente não tinha essa noção exata de que o catolicismo era essa vivência. A gente demorou algum tempo para conhecer o catolicismo de fato, assim, para mudar de vida, talvez, dá para dizer. Não era uma maldade, era uma ignorância, assim, mas que, de certa forma, permeava a geração. Então, aí sim, quer dizer, talvez certamente a gente tem mais jovens na igreja, mas talvez pareça que é tão discrepante, que é tão gritante essa diferença, porque os jovens de antes não eram tão vistos, ou não se faziam ser vistos enquanto católicos, porque a vida deles, as vidas deles não mudavam tão drasticamente, ou não era tão aparente, né? Talvez eu esteja exagerando, mas assim, naquele momento, apesar de a gente já ouvir, obviamente, sei lá, que preceito dominical é missa, né? Todos os domingos, não ir à missa é pecado.
Mas isso talvez não fosse tão vivido, né? A próprio debate de aborto, métodos contraceptivos, essas coisas, hoje são mais vivas e me parece que são mais compreendidas entre os católicos. Naquela época talvez se fizesse alguma vista grossa, né? Talvez seja isso. Então, quer dizer, as pessoas estão sendo mais, os católicos estão sendo mais vistos como católicos. Antes eles não estavam tão visíveis, a fé não era tão visível, talvez. De perda total e completa de identidade e de decadência civilizacional. A gente tá vendo gente da geração Z e da geração millennial se tornando católico. E, assim, agora, nessa Páscoa, eu acompanho muito política americana. A quantidade de lideranças da nova direita americana que estão se tornando católicas é colossal. Vocês estão acompanhando isso? Por favor, coloquem no chat se estão acompanhando. O Trumpismo, por mais que ele venha de uma base, assim, no americano branco, tradicionalmente evangélico, o WASP, né? White Anglo-Saxonic Protestant, né? O branco anglo-saxão protestante. Ele vai mudando. Dá pra falar que a mente do novo conservadorismo americano é católica. E dá pra dizer, assim, que mantendo-se essa velocidade e também a imigração latina, os Estados Unidos se tornarão uma poderosa nação católica. E isso é uma novidade. Isso é uma novidade. Eu mandei ali uns gráficos que mostram essa mudança desse trend, né? Então, ali, ó, o percentual de pessoas que se definiam como cristão parou de cair e voltou a subir. Essa subida recente, né, bate com esse processo de catolização. Tem outras pesquisas que mostram o número de pessoas que se definem como católicos. Aqui, ó, o número de pessoas que se dizem, vamos dizer, comprometidas em algum grau com Jesus Cristo. Então, assim, vou pegar cristãos em geral. Perceba que de 2020 pra cá, o processo de decadência que vem muito forte de 2010 até 2020, ele brecou e voltou a subir. Então, Uhum. é uma notícia interessante. Isso bate também com esse processo recente de crescimento de uma juventude católica. Na verdade, as redes sociais estão sendo tomadas disso, e o movimento identitário, o movimento de direita na Europa e Estados Unidos, isso está se espalhando pro Brasil, se mescla também com esse crescimento do catolicismo. O que eu tenho a dizer sobre isso? Eu fico muito feliz. Monumentalmente feliz. Tá? É uma das Olha que maiores notícias que pode surpresa. ter. Essa é uma das melhores notícias que a gente pode encontrar. Tá? Eu falo com o Beraldo, é católico, a Amanda é católica. Os dois, no caso, bem fervorosos, assim. O russo também. Isso é uma novidade, tá? Isso tem implicações bem grandes, inclusive geopolíticas, tá? E eu acho que isso vai acontecer também no Brasil, já está acontecendo no Brasil, tá? E eu acho que é uma coisa que é boa pra tudo, porque se existe uma concorrência entre religiões, entre cristianismos, formas de cristianismo aqui no Brasil, o fato da Igreja Católica que não tá apelando para o que uma parte das denominações evangélicas apelam e tá conseguindo crescer, e isso é um sinal. Isso é um sinal verdadeiro, por exemplo, para denominações, vai para batistas, para várias denominações sérias nos evangélicos. Mano, persevere no trabalho sério. Faça o trabalho, Olha foque no que trabalho sério. Porque curiosa essa perspectiva, assim, ó, a Igreja Católica não tá apelando para o que algumas denominações protestantes estão, imagino que ele esteja falando dessas churches, né, das igrejas de parede preta que têm sido chamadas, que de fato estão adotando para si uma cultura, uns hábitos que não tem a ver com a fé. Tem a ver com marketing, talvez, ou talvez nem seja intencional, seja realmente ingênuo, mas que não necessariamente existem coisas que podem ser enculturadas, digamos, e existem coisas que a fé não, que não batem com a fé. E algumas dessas coisas, o que já acontece no protestantismo desde sempre, e hoje já vi, tá muito agravado, né? Interessante essa perspectiva dele. isso é verdade, cara. O que é picareta, seja na política, seja nos negócios, seja na fé, o que é picareta não dura. Um picareta sucede o outro muito rápido, ele cai, sobe. E isso é uma notícia boa, isso é uma notícia civilizacional. E eu acho enfim, eu acho que isso é muito bem-vindo. Um cara me mandou, João Gabriel Moraes, falou, o que é Mitra? Cara, que é Mitra? Mitra é simplesmente um dos deuses do panteão indo-iraniano, também do panteão indo-ariano, que se espalhou por Roma, e ele é uma divindade ligada à confiança, ao contrato e à guerra. E, enfim, eu adoro falar sobre mitraísmo. Se quiserem, eu posso depois fazer um podcast pra vocês disso. Amo esse assunto. Achei esse assunto magnífico. Inclusive, foi uma religião ligada a soldados, uma religião profundamente hierarquizada, que provavelmente deixou Isso. rastros, inclusive na maçonaria, ou rituais e tal. E ela competiu com o cristianismo por atenção ali no começo da ascensão cristã em Roma. Tá? Se quiserem, eu faço um podcast aí sobre mitraísmo. Adoro esse assunto. Eu manjo mais, tem uma tatuagem do Mitra, acho o assunto sensacional. Depois dessa fala, eu diria que realmente ele não é católico. Eu acho que ele fala um pouco sobre a família dele ser católico, tava muito rápido. E eu já falei pra vocês que eu sou velho, eu não tô acostumado a ver duas vezes. Mas acho que ele não falou sobre se ele era ou não. Aqui dá pra gente entender que ele não é católico. Ele tem uma tatuagem do deus Mitras nas costas. Então, Já assistiu Raised by enfim, Wolves? O né? Ricardo perguntou ali. Não, mas eu sei que fala do mitraísmo, né? Tem uma seita mitraica viajando, tá? É bem doido. Então, o que eu posso colocar, tá? Vai ter agora, as pessoas comentando, poxa, morreu o Papa Francisco, e aí começaram aqui na internet, nos Estados Unidos menos, mas aqui no Brasil, vários ataques a ele. O Papa comunista. E aí, de novo, a gente começou a ter essa guerra entre setores de um determinado tipo de protestantismo brigando com católicos. Estupidez. Gente falando, o Papa era de esquerda, o Papa não era de esquerda, o Papa era progressista. Já vi várias declarações progressistas, mas eu, novamente, não estou inserido dentro da comunidade católica, então eu não vou ficar aqui dando minha opinião como alguém de fora, né? Não estou O que eu inserido posso na dizer é o comunidade seguinte, católica. Bom, ele sucedeu um papa conservador, que era o Ratzinger Bento XVI, e ele muito possivelmente será sucedido por um outro papa conservador. E eu acho que faz sentido, dentro do espírito do tempo, termos um papa tradicional e conservador. Não importa de onde. Então, gente falando sobre cardeais, dois cardeais africanos, tem gente falando de um eventual papa americano. O ponto é, um papa que
seja tradicional e que imponha num mundo que cada vez menos faz sentido, um determinado sistema de valores claro, ele pode ser um papa muito emblemático desse novo momento aí da Igreja Católica. Pode ser um papa muito emblemático. Então, que os cardeais ali, na hora de fazer de soltar a fumacinha, tomem uma decisão sábia, né? Ah, ele tava falando isso no contexto de conclave, então talvez até estivessem fechados já em conclave, pelo jeito. É, não, quer dizer, a figura do Papa Leão XIV não tá aqui ainda, né? Ele citou o Papa Bento XVI, então acho que o chute dele provavelmente era de que viria, seria uma gangorra, né? Papa Bento XVI, ele considera conservador, o Papa Francisco liberal, digamos, e aí volta pro lado do Papa Bento XVI. É, no futuro saberemos talvez mais sobre isso, mas não sei se é exatamente assim. Esse tipo de interpretação, acho que quem tá fora daí já traz muito mais política do que realmente existe nessa questão. Então, nesse sentido, acho que já não, a interpretação dele já não condiz e, mais uma vez, ele não tá dizendo o contrário, ele fala justamente que não tá dentro do catolicismo, então, uma opinião de leigo, né, de secular, não é de leigo, é de secular. Então, nesse sentido, acho que não é uma opinião que seja uma opinião católica, né? Não condiz com a opinião dos católicos, ou não deveria Uma condizer. decisão sábia, porque é um novo momento. É um novo momento. E eu venho acompanhando, né, essa coisa desse avivamento católico aí há alguns anos. Assim, isso já é sugerido há pelo menos uns 7, 8 anos. O Riso sabe. Começou a ter umas coisas pontuais aqui e ali, mas primeiro elas eram meio cringe. Tinha umas coisas meio cringe de internet. Depois tinha pessoas sérias que estavam fazendo um trabalho sério, ok. Não depois. Que condiz com o momento em que a política, de certa forma, se cruzou com isso. Então, por isso que talvez para eles também tem esse tempo. Já falei também daqui, né? A gente tem realmente isso. Não tá errado, isso realmente acontece. E, mas para eles, talvez o catolicismo começou a aparecer de novo nesse momento. Para mim, eu já estava dentro do catolicismo quando essas coisas, né, ali 2015, 16, quando isso começou a acontecer. E me parece, olhando hoje para trás, naquela época, acho que eu também não via isso, mas me parece que essas coisas, isso já vinha acontecendo progressivamente, tá? Isso não é um movimento que deu um estalo e aconteceu. Dentro da igreja, essas coisas já vinham acontecendo. Concomitantemente. Mas é possível dizer que houve essa busca por uma espécie de raiz, especialmente por parte da geração Z, tá? Isso é muito forte, a geração Z. Essa busca por uma raiz os levou a várias coisas. Esse estudo dos estoicos, né, esse boom estoico que teve, não é explicado só por isso, mas também é explicado por isso. Uma busca pelos clássicos, pela história, por romanos, gregos, busca por identidade, e naturalmente isso vai desembocar no catolicismo. Existe na Europa até um movimento pagão, até sigo alguns caras, mas eu acho isso meio, sei lá, eu não acho que isso tenha força. Né? Naturalmente a coisa está desembocando para uma questão católica. E eu acho que é bem importante, especialmente se você, ainda mais na Europa, se eles trouxerem para si, né, o ideal da reconquista, aquele cristianismo da reconquista, né? Nem digo que a reconquista está no contexto de cruzadas, mas está, mas não apenas. É importante, é importante. E é importante porque foi vendido para esse homem no Ocidente a ideia de que ele não tem identidade alguma, e se tem identidade, ele deveria se envergonhar. Então ele não tem fé, ele não tem religião, ele questiona a própria religião, ele não tem território, ele não tem história, a única coisa que ele tem é culpa. E não dá, você morre civilizacionalmente. E, gente, era o que estava acontecendo com o Ocidente até o Ocidente, as pessoas começaram a se tocar. E meio que será através, ou a partir da geração Z, tá? A geração Millennial, a Millennial ela é mais velha que a geração Z, e era uma geração perturbada, é a minha geração. A minha geração surgiu, vamos dizer, como legatária, como, vamos dizer, vocês têm o legado da ordem liberal internacional. E aí a gente veio com todas aquelas gorobas na cabeça. Eu já falei pra vocês, toda vez que eu vejo, por exemplo, o Trump tá rompendo com o consenso pós-45, pra mim, eu sou sabe, eu estudei direito, fiz faculdade de direito em 2003. Eu olhava isso vai de contra, assim, a tudo que me foi ensinado. Né? Então, pra minha geração, democracia é uma palavra muito importante, ordem liberal internacional, tudo isso é coisa assim, só que a minha geração foi a geração traída. Ela foi a geração que se deu mal no mundo inteiro. No Brasil até se deu um pouco bem no mundo das commodities, mas depois se deu mal. E essa geração ficou toda capenga, tá toda quebrada, tá toda traída. E eu acho que a sensação de traição vai fazer com que ela se junte com a geração Z. Não, eu tô dando um exemplo. O público aqui do nosso canal é a geração Z e Millennial. O Riso pode fazer de novo aquela enquete pra vocês verem, né? De qual é a. Você tem que botar de que ano, né? Ano de nascimento. A minha geração, eu nunca sei qual começa em qual. Eu sou de 92, acho que eu sou um millennial. A minha geração, eu me lembro muito disso, ou pelo menos os ambientes que eu convivia, era muito anticlerical, anti-religiosa. Nem sempre num sentido de somos inimigos. Era muito bonito, respeito, mas já passou, entendeu? Já, isso aí é, o negócio agora é ser ateu, é não acreditar. No colégio, eu me lembro, tá? Me lembro claramente. Inclusive eu fazendo parte disso, eu me converti depois do meu ensino médio, com 16 anos. Eu já estava formado no ensino médio, já estava entrando na faculdade. Então eu me lembro que no ensino médio
eu entrei, inclusive, na onda de alguns amigos debochando de outros colegas, amigos, assim, não era um deboche de bullying, digamos assim, mas era, né, deboche de conversa de gurizada, assim. Me lembro de debochar de amigos que estavam fazendo crisma, porque era um colégio católico. é, Naquele contexto era irrelevante, assim, não tinha catolicismo no colégio, de certa forma, tá? Mas tinha paróquia ligada ao colégio que é na frente, era os palotinos. E a gente tinha colegas que faziam crisma ali, inclusive grandes amigos, assim, pessoas que eu tenho muito carinho hoje, que me levaram pra fé. Mas eu lembro, assim, no meio de conversa, não, mas tá, mas o que é? Tu tem temor de Deus? Sabe, uns negócios meio. Porque a gente não entendia nada disso, na verdade. A gente não entendia nada de fé e era cultural que se achasse isso uma baboseira, entendeu? Tem que ser racional, tem que ser liberal, sabe? Não liberal no sentido político, mas liberal no sentido de progressista, assim, de tecnologia, globalismo, essas coisas assim. Isso tudo era muito. Tava na cabeça de todo mundo, assim, pelo menos na minha experiência, nos ambientes que eu tava. Você vai ver que o público é esse. Então vai ter um encontro entre um cara que foi enganado, que é o cara da geração Millennial, e que tá puto, com um cara da geração Z que já não tinha mais nada. Tudo que a geração Millennial teve, né, em termos de ancoragem e que quebrou, a geração Z não teve. Ela já começou sem âncora nenhuma, já começou perdido. Então a geração Z tá à procura de construir algo. E acho que a Millennial Z tem que falar, brother, tamo junto e vamos que vamos. O Alisson que falou, geração Millennial é a combinação dos problemas do consenso boomer. Sim, a geração Millennial é que viu o colapso disso. E a geração Z é quem viveu o colapso. Então a geração Z é necessariamente uma geração que cria. E acho isso ótimo. Acho isso ótimo, entendeu? Porque é necessário criar algo novo. Então, eu venho, assim, eu não esperava ver isso com tamanha intensidade. Eu vi o Orlando comentando, eu tô vendo comentaristas dos mais diversos, eu vi o Bisoto também falando, eu vi gente do MBL no Rio, todo mundo que é católico do MBL e que teve um domingo é domingo de Ramos, né? Sem nada de religião, gente. Mas esteve presente aí em missa e tal, falou, cara, tudo lotado. E isso quebra com um processo que era muito triste. Eu vou dar um exemplo. A última vez que eu estive na França, na Espanha, eu gosto de visitar igrejas aí pelo interior, né? E você vê na França, igrejas maravilhosas, completamente vazias, completamente abandonadas, cara, sem fiéis. Por quê? Porque a geração X, a Millennial, a própria Boomer abandonaram as igrejas. É a igreja morrendo. Na Inglaterra você tem igrejas, enfim, sejam católicas, sejam anglicanas, que foram, mano, vendidas e transformadas em mesquita, entendeu? Você ter esse Uma renascimento, tristeza isso é isso. muito bom. Paróquias pelo interior do Brasil. Agora, sim, que esse fenômeno dê certo que não seja também, essa é uma coisa que é comum aos tempos que a gente vive, vamos dizer, fogo de palha, né? Um fenômeno fogo de palha. A pessoa vai e tal, usa o modismo, bota uma bandeira do Vaticano no perfil e tal. Como eu sei que tem muito. Ah, como tem muito. Disseram que na França teve agora coisa de 10 mil batismos recentes, assim, que é uma coisa que está muito acima da média. Na França, isso é bastante. Olha lá, o Thomas, eu sou católico com muito orgulho e praticante. Então, os católicos, por favor, sem wishful thinking, deem seus depoimentos no chat. É real que está tendo esse processo? Vocês estão vendo igrejas mais cheias? Vocês estão vendo amigos seus se convertendo? Isso está acontecendo? Coloquem aí nos comentários, tá? Faça uma enquete, assim, Interessante a pergunta, sem cara, religião, interessante. católico, Querer consultar católicos. protestante. Ó, Achei o Natan bem falou, Ramos curiosa está essa morrendo. Os posição, últimos assim, católicos têm aumentado consideravelmente. A paróquia é que foi feita um exemplo. uma opinião de Ó, o Gustavo fora, Costa falou, acho que deixando não, Augusto claro que é uma felizmente opinião não. de fora, e ao mesmo tempo quer saber de dentro, quer dizer, parece algo genuíno, assim. E realmente, esse último comentário que ele fez ali, que, eu sei que existem, botar a bandeira do Vaticano e tal, isso pode ser um modismo, eu tenho muita curiosidade de, se Deus quiser, vou ver, assim, o desenrolar dessas coisas, vou ter tempo de vida pra ver isso, mas pra entender, assim, como essa moda, porque não dá pra negar que tem um quê de modismo, e aí também aquilo que eu falei de, trazer a cultura dos protestantes também faz parte disso, porque lá também se vive essa moda, né? O quanto disso vai ser real, assim, quanto isso é um movimento que vai ah, ser perene, quanto essa geração vai continuar católica até o fim e o quanto ela vai conseguir educar os seus filhos enquanto católicos, porque também a gente, voltando ali, eu falei que eu acho que a geração dos meus pais, por exemplo, é uma geração que sumiu do catolicismo, mas a geração dos meus avós, apesar de os meus avós não serem católicos, assim, não terem vivência de católicos, a geração deles é uma geração que foi muito mais católica, que ainda hoje, de certa forma, ainda permanece católica. E a dos pais deles, mais ainda, que permaneceu católica até o fim. Mas na educação dos filhos, eles foram perdendo isso também. Então, tenho curiosidade de entender o quanto essas gerações que hoje estão se convertendo, ou que hoje estão vivendo o catolicismo, vão seguir católicas, e o quanto elas vão conseguir transmitir o catolicismo. Porque eu acho que isso é um desafio muito grande e que a gente, infelizmente, não tem muito a referência próxima, assim, justamente porque as gerações passadas, até a geração talvez anterior a essa dos millennials, talvez, eu não sei, isso tava só num declínio, assim, uma geração menor que a outra, menos católica que a outra, menos católica que a outra, e agora isso tá crescendo. Então, a gente não tem essa referência recente de
como fazer com que a geração dos nossos filhos seja católica como a gente é. Então a gente tá vivendo uma experiência em relação a isso. Apesar de ter, graças a Deus, toda a experiência de 2000 anos da igreja para embasar isso. Mas então acho que é isso. Achei bem curioso. Não sei se vocês gostam, me comentem aí se vocês gostam desses reacts de gente de fora da igreja, digamos, assim, de reagir a coisas que talvez nem todos os católicos, a conteúdos que nem todos os católicos estão recebendo, estão em contato. Eu confesso que eu gosto bastante disso, eu acho interessante a gente entender o que as pessoas fora da igreja estão vendo, como estão vendo os católicos, como esses movimentos estão acontecendo, porque às vezes, como eu falei, né, para eles, por exemplo, esse movimento começou há 7, 8 anos. Para mim, esse movimento está acontecendo muito antes de eu me tornar católico, assim, gradativamente. Então, às vezes a gente acha que uma coisa muito grande está acontecendo na igreja e isso nem está sendo visto ainda. Então, é, até como estudo histórico, assim, eu acho bem interessante ver isso. Comentem aí, reajam, né? Me contem o que vocês acharam, tanto da opinião do Renan, quanto do que eu falei aqui. Botem nos comentários, sugiram vídeos, curtam e compartilhem e sejam inscritos no canal para a gente poder criar realmente essa comunidade aqui, YouTube, TikTok, Instagram, falando sobre vida de paróquia, sobre como ser paroquiano normal, ordinário, paroquiano de aldeia. Até a próxima, fiquem aqui comigo.